Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para assimilar os Seus ensinamentos, que o nosso ajustador do pensamento amplie a nossa capacidade de percepção e que nós tenhamos a nossa mente livre de preconceitos e preconcepções e que nós estejamos abertos a estudar as suas revelações com o desejo de aprender e esclarecer as dúvidas que levamos em nosso coração. Então, nós estamos estudando a segunda infância de Jesus agora. Iniciamos esse capítulo a semana passada e vamos continuar hoje. Só lembrando, Jesus, então, está entre nós, nosso Micael, nesse estudo, fazendo a sua 7ª auto-outorga. Os filhos criadores, eles fazem as suas auto-outorgas para conquistarem a mestria do seu reino, do reino que eles criaram, do seu universo local. Então, eles estabelecem as regras desse universo local, eles dizem como que os seres vão ser, de que maneira tem que ser a natureza deles, o que eles têm que fazer para chegar até o Pai. Já dizia Jesus, ninguém chega ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim ele traçou esse caminho, ele determina, ele sabe o que nós precisamos fazer para chegar até lá. Em suas auto-outorgas, basicamente o que os Micaéis fazem é viver a experiência das criaturas por eles criadas naquele mundo de cada criatura. Então, normalmente, as auto-outorgas dos Micaéis, que são em número de 7, a última, de número 7, é feita como um mortal do reino num mundo de mortais, como é o nosso mundo evolucionário, como é o nosso de Urântia. E como nós já vimos nas auto-outorgas anteriores do nosso Micael, e não é uma característica exclusiva deles, todos os filhos auto-outorgados, eles normalmente se outorgam em mundos, em lugares que apresentam problemas, justamente para vivenciarem os desafios que são trazidos por esses problemas para aqueles mundos e, assim, eles extraírem o máximo de aprendizado possível naquele mundo onde eles estão completando uma determinada auto-outorga. Então, o propósito principal das auto-outorgas é conferir ao Micael uma experiência vivida por suas criaturas, tal e qual as suas criaturas vivem. Além desses propósitos, ao fazer a sua auto-outorga, os Micaéis podem adicionar propósitos e objetivos adicionais a essas auto-outorgas, como foi o caso do nosso Micael quando veio para Urântia, que, entre outras coisas, se comprometeu a resolver as questões da rebelião de Lúcifer aqui no nosso planeta. E também estar aqui com exclusivo desejo de cumprir a vontade do Pai em todos os sentidos e revelar o Pai aos homens. Mas, normalmente, uma auto-outorga não precisa incluir objetivos adicionais. O principal objetivo, o objetivo natural, é esse de viver a experiência que a criatura tem que viver. Quando nós começamos a estudar esse documento, eu mostrei 2 gráficozinhos, 2 slides ou 3, para lembrar como é que é essa experiência que o nosso Micael viveria entre nós enquanto Jesus.
Na última reunião, nós estudando o documento 124, nós nos deparamos com a questão da personalidade de Jesus. Então, eu vou só rapidamente recapitular aqui aquela questão para a gente entender o processo de expansão da consciência de Jesus aqui enquanto entre nós. Sempre lembrando que Jesus não foi primeiro o homem para depois ser Deus, ou primeiro Deus para depois ser homem. Jesus, enquanto entre nós, ele foi o tempo todo homem e Deus. Só que durante um período, ele não tinha consciência absoluta da divindade dele. Isso se devia ao processo de desenvolvimento normal da mente de Jesus. Então, vamos aqui recapitular rapidamente como é que é essa questão, para que a gente tenha uma ideia, não é esse aqui, perdão, do que nós estamos falando. Então, o ser mortal, a carreira nossa aqui, então, lembrando, Jesus, a meta principal da vida dele entre nós era conquistar a experiência de viver como um de nós e alcançar os propósitos que são colocados para nós mortais e mostrar assim que essa meta que é colocada, esse caminho, é possível de ser alcançado e ele deveria alcançar. Então, o que acontece com a vida de um mortal, né? O mortal, ele, neste mundo físico, ele é dotado de um corpo físico, nós não temos dificuldade em compreender o nosso corpo. Além do nosso corpo, nós somos dotados de uma mente, que é a nossa identidade, mente esta que funciona numa base material, que é o nosso cérebro, o nosso intelecto. Nós recebemos, juntamente com o corpo e a mente, quanto então, depois de formado o nosso corpo e depois de receber a mente, e a mente é que implica no desenvolvimento do intelecto do ser humano, ele recebe uma personalidade que é uma dádiva do Pai universal. Todos nós recebemos essa personalidade. E quando chega a idade de escolhas, né, na primeira escolha que nós fazemos, entre nós aqui, em algum momento entre 5 e 6 anos, a gente recebe um ajustador do pensamento. E esse ajustador do pensamento, juntamente com a nossa mente, desenvolve uma alma. Então, enquanto a alma não está desenvolvida, ela está lá, ela é uma coisa latente, potencial, e vai ser desenvolvida à medida que a nossa personalidade, o nosso ser, conseguir fazer a vontade do Pai. Então, essa é a nossa constituição quando nós, para todos nós que estamos aqui neste momento, agora mesmo, cada um de nós, nesta sala, tem esta constituição. Um corpo físico, com uma personalidade, uma mente, que é a nossa identidade, um ajustador de pensamento, e podemos ou não já ter desenvolvido uma alma ou estar ela desenvolvendo. Isso depende das escolhas que cada um de nós fizemos. Em algum momento, esse corpo se apaga, e aí a gente, então, se conseguiu desenvolver a alma, nós vamos para o mundo moroncial. E lá nesse mundo moroncial, nós recebemos um corpo moroncial. A nossa personalidade é a mesma que nós tínhamos aqui, o nosso ajustador do pensamento é o mesmo que nós tínhamos aqui, e a nossa alma, a nossa identidade,
a identidade é a mesma que nós tínhamos aqui, ou seja, é uma mente igual a que nós tínhamos aqui, só que ao invés de estar no cérebro, está na alma. Então, essa é a configuração quando nós vamos para o mundo moroncial. Em algum momento, evoluindo no mundo moroncial, a gente já não vai mais precisar do corpo moroncial, e aí a nossa personalidade, a nossa alma se fusiona com o ajustador do pensamento, e essa fusão faz com que nós passemos a ser um espírito, dotado também de mente e então também de uma identidade que é a mesma que nós tínhamos aqui neste mundo físico. Então, nós passamos a ter uma energia física, que é a energia física do espírito, temos um corpo espiritual, que é essa espiritualidade vem do próprio ajustador do pensamento, temos a nossa personalidade, estamos lá, continuamos sendo uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual e a nossa personalidade que administra tudo isso. Então, esse é o processo que nós vivemos aqui, né, enquanto mortais. A nossa meta é alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. As revelações nos contam que, em algum momento no futuro, talvez ainda distante, nós já não morreremos mais, nós alcançaremos a fusão com o nosso ajustador do pensamento, ainda que em vida na Terra. Então, quando acontecer essa fusão, significa que nós já desenvolvemos os 7 círculos psíquicos, né? E alcançamos, então, o momento de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, nos fusionamos, e aí, uma vez fusionados, nós deixamos este mundo, o nosso corpo se desfaz, a gente não experiencia a morte, e nós continuamos a nossa carreira, a nossa ascensão, a partir do mundo moroncial, sem viver o sono da morte. Então, isso que seria o normal. Então, essa fusão que nós aqui estamos mostrando como acontecendo já lá no mundo espiritual, porque a partir da fusão nós estamos no mundo espiritual, na verdade, o propósito é que nós alcancemos isto aqui enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos aqui vivendo neste corpo material. Evidentemente, a gente vai evoluir para que um dia a maioria dos povos, dos seres humanos, alcancem esse momento de ser de luz e vida. Mas hoje a maioria dos mortais experienciam a morte e passam para o mundo moroncial para completar, que é uma segunda chance, tudo aquilo que nós tínhamos feito aqui e não conseguimos, e vamos completar lá no mundo moroncial. Então, a vinda de Jesus para cá é exatamente isso. Ele veio com o propósito de habitar um corpo humano, receber uma mente como os humanos recebem, receber um ajustador, desenvolver a sua vida aqui de forma que ele pudesse construir a sua alma e, em algum momento, chegar ao ponto de fusão com o seu ajustador residente. E, nesse ponto, terminaria a carreira de Jesus aqui entre nós, porque seria o momento, então, que ele teria mostrado para ele mesmo e provado para todos os mortais que isso seria possível de ser alcançado, né? Então, essa experiência terminaria com essa possível fusão, que no caso de Jesus não acontece, porque Jesus não é um ser fusionável, ele já é um espírito, ele não poderia se fundir com outro espírito, mas ele vivencia a experiência, desenvolvendo a sua alma exatamente como todos os humanos fazem.
Então, só mostrando um pouquinho aqui, o nosso Micael, ele, então, é dotado de um corpo espiritual, ele é um ser espiritual, ele tem uma personalidade também, assim como nós. Essa personalidade dele não é exatamente com a mesma natureza, tem algumas variáveis, mas é uma personalidade também, como o Pai é uma personalidade, e a nossa personalidade nos é oferecida pelo nosso Pai, isso nos faz filhos potenciais dele, e esse ajustador do pensamento está dotado de uma... Esse Micael, o nosso soberano, também está dotado de uma mente espiritual. O nosso Jesus, ele ganhou um corpo. Esse corpo, um corpo biológico, filho de Maria e José, resultado de um acasalamento de Maria e José, exatamente como acontece com todos os mortais concebidos no nosso mundo. Então, é um produto do acasalamento de um homem e uma mulher. Esse menino Jesus recebeu uma mente humana instalada no cérebro dele, no cérebro do bebê, exatamente como todos os mortais de Urântia recebem. Então, nós temos o nosso cérebro e recebemos lá o intelecto. Nesse momento que ele recebeu a mente e o corpo físico, ele recebeu uma personalidade, assim como acontece conosco. Só que a personalidade de Jesus é a mesma personalidade de Micael. Então, a única coisa diferente em Jesus no que acontece no processo com os humanos é justamente essa personalidade, porque é a personalidade dele, Micael, que teria que viver essa experiência. Se ele tivesse recebido uma segunda personalidade, não seria ele mesmo, seria uma outra pessoa. Então, não teria como fazer diferente. Essa personalidade que veio para ele é a personalidade do nosso Micael. Ele também recebeu um ajustador do pensamento, nós já falamos disso antes. E esse ajustador do pensamento é o mesmo ajustador do pensamento que esteve na mente de Maquiventa Melquisedeque quando esteve aqui entre nós. Então, juntamente com esse ajustador do pensamento, né, o ajustador do pensamento juntamente com a mente, teriam, então, com essa personalidade, o potencial de desenvolver a alma de Jesus, né? Então, qual é que é a grande diferença entre a alma e o nosso cérebro humano? O nosso cérebro humano, ele é físico. A mente que roda na alma é a mesma mente que roda no cérebro humano. Só que esse cérebro humano, ele é imperfeito, ele não consegue, ele não tem todos os inputs, todos os sentidos necessários para perceber as realidades espirituais, porque ele é completamente material. Enquanto que a nossa alma é um elemento intermediário entre a matéria e o espírito. Então, é um ser, é uma coisa moroncial, é meio físico e meio material, o que permite uma ampliação da consciência espiritual. Então, eu vou parar aqui para Sussu continuar daquele parágrafo, né? Mais uma coisa só. Em algum momento, quando Jesus conquistasse a consciência completa de quem ele era, então toda aquela existência do nosso Micael, todo o ser do nosso Micael estaria presente em Jesus. E isso acontece depois do batismo, quando ele teoricamente alcança o ponto de fusão com seu ajustador do pensamento, momento em que ele teria completado a sua auto-outorga aqui na Terra desde este ponto de vista, desde este objetivo de alcançar a possível fusão com seu ajustador do pensamento. Então, essa era a história de Jesus a ser vivida aqui na Terra naquele momento.
O Então, Caio quer fazer uma pergunta. pode fazer, Caio, a pergunta. Então, Henrique, é o seguinte, agorinha há pouco você falou assim, de forma, alguma coisa a respeito do pós-morte também. Eu tenho a seguinte dúvida, eu já vi gente falando que tem amigos que provavelmente já já estaria lá na Morons, mas o que acontece exatamente, vamos supor, se eu morresse agora, nos próximos 3 dias, aonde eu estaria? Será que eu estaria dormindo no sono da morte? Ou eu já iria progredir? Eu teria que esperar alguém vir para uma nova dispensação? Então, Só uma... a morte, em qualquer estágio de desenvolvimento que nós nos encontremos, nos leva a um sono profundo, uma inconsciência. O tempo de duração dessa inconsciência depende do nosso nível de evolução, do quanto nós evoluímos. Os seres que tiveram uma evolução super avançada, alcançando o terceiro, o segundo ou primeiro círculo psíquico, esses seres ressuscitariam no terceiro dia, ou no terceiro período. Os demais podem ficar dormindo até 1000 anos, ou aguardar ainda uma dispensação que não tem prazo de acontecer. Mas certamente vai durar mais do que 1000, vai demorar mais do que 1000 anos. Então, tudo depende do nível de desenvolvimento que o indivíduo alcançou aqui na Terra. Ou pode ser que esse indivíduo seja simplesmente levado a julgamento e seja extinto, como acontece com todos aqueles que não conquistaram o mérito de ressuscitar e ter uma segunda chance. Então, esse é o ponto, né? Isso aí já é uma história bastante comprida de outros capítulos do livro, mas a resposta é essa: fica dormindo por um tempo. Vai depender, o quanto tempo depende do desenvolvimento de cada um. Ok? Não sei se eu respondi, mas por enquanto acho que está ok, né? Ok, então tá. Mais alguma coisa? Mais alguém? Então continuamos. Então, gente, é sempre importante, quando a gente está estudando a vida de Jesus, principalmente essa parte que vai até o batismo dele, a gente lembrar que essa experiência é a experiência do Micael vivendo como um ser humano normal para entender as dificuldades, os desafios que um ser humano normal enfrenta, para ver se é possível alcançar o desenvolvimento espiritual necessário para alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. Diga, Hélio. Excelente apresentação. Eu só queria perguntar, para complementar, que no mundo das igrejas evolucionárias cristãs, Jesus veio para salvar o humano de uma condenação à morte em função da falta adâmica. Ou seja, a rigor, o Criador veio salvar a criatura de uma penalidade. Como conciliar isso com o que você acabou de dizer no início? Que a missão de Jesus acabou no batismo dele, ele poderia ter ido embora, bonitão, teria cumprido a 7ª outorga, não precisaria ter submetido à crucificação, não precisaria ter submetido a nada disso. E como conciliar tudo isso? Esse entendimento da cristandade, seja dos católicos que lideram o maior número de cristãos, seja dos protestantes, enfim, como conciliar a missão de Jesus? Então,
Essa pergunta é muito boa, Hélio. Obrigado por ter colocado ela. Para todos os cristãos, de uma maneira geral, com uma visão um pouco mais extremista ou menos extremista, Jesus veio até este mundo para nos salvar. Então, desde essa ótica, se fosse esse mesmo a intenção de Jesus, eu acho que ele teria falhado, porque não conseguiu salvar todo mundo, não conseguiu. Então, não era esse o propósito de Jesus. Os cristãos, por influência de Paulo, de Pedro e tudo mais, dos apóstolos, distorceram um pouco o objetivo da vinda de Jesus aqui para a Terra. E a gente, estudando a vida de Jesus aqui entre nós, a gente compreende perfeitamente essa distorção. Jesus cansou de nos dizer que o propósito dele era nos revelar o Pai. Ele nunca disse que ele, em nenhum discurso dele, nem mesmo nos evangelhos de Lucas, João, Mateus, enfim, nem mesmo nos 4 evangelhos que nós conhecemos, não existe uma única palavra de Jesus dizendo: eu vim redimir os pecados dos homens e salvar a humanidade. Isso não existe em nenhum evangelho. Então, essas palavras nunca foram ditas por Jesus. E Jesus, esse entendimento nasceu das distorções que o cristianismo, principalmente o judaísmo, trouxeram para a sua religião. Em decorrência da falha adâmica, era preciso ter uma explicação para a falha adâmica. Para muitas religiões, Adão e Eva viviam no paraíso e caíram em pecado, por isso foram condenados a ficar aqui. E por isso, em muitas religiões, nós temos a ideia de que nós estamos voltando para casa. Nós estamos indo para casa, mas nós não estamos voltando porque nós nunca estivemos lá. Então, nós estamos indo para casa. Então, essa ideia de que Adão e Eva caíram porque comeram da maçã e toda coisa é a fonte da inspiração do pecado original, e que, por conta desse pecado original, o homem teria perdido a confiança de Deus e teria cortado a sua relação com Deus. Então, na cabeça das pessoas, dos crentes dessa época, se desenvolveu a ideia de que Jesus aqui, então, veio reconciliar o homem com Deus. E daí toda essa narrativa da vinda de Jesus, da necessidade dele morrer na cruz e uma série de outras coisas. Na verdade, essa é uma distorção causada pelas mentes humanas. Jesus mesmo nunca falou disso daí. Muito pelo contrário. Existe uma passagem que nós vamos estudar, eu não me lembro agora qual é o documento, numa conversa de Jesus com um dos seus apóstolos, se não me engano, era Tomé, na época, ele estava conversando, e que ele fala claramente dessa situação. Eu depois vou localizar o documento e postar aqui para quem quiser ver, que Jesus claramente fala: olha, todas essas ideias que vocês têm são ideias errôneas, decorrentes dessa concepção errônea da origem do pecado. Então, essa ideia de salvação do mundo, de reconciliação do homem com Deus por conta do pecado de Adão e Eva, nunca passou na mente de Jesus ou do Micael. Para Deus, para Jesus, nós somos seres evolucionários desde a época que antecede a Andon e Fonta, ou seja, desde a época em que tudo se iniciou. Então, nós estamos em contínua evolução. E é bem verdade que essa imperfeição
ela vai acontecendo, mas ela é compreendida por Deus, e é por isso que ele é misericordioso com as nossas imperfeições, para que nós tenhamos tempo de aprender e evoluir. Então, Jesus nunca veio para cá com esse propósito. Mas eu falei que ele veio com outros propósitos, além daquele de cumprir a sua missão de viver como um de nós. Missão essa que teria terminado por ocasião do seu batismo. E ele poderia, sim, naquele momento, ter terminado e completado a sua encarnação. Então, ele decidiu, entre outras coisas, por conta do objetivo que ele tinha de revelar o Pai aos homens, de cumprir a vontade do Pai. E ele entendeu que, a gente vai ler isso nos documentos aí para frente, tá? Não sou eu que estou inventando isso, aí vai aparecer lá na frente, depois do batismo dele, que o Espírito Infinito e o Filho Eterno aceitaram como completa a auto-outorga de Jesus aqui na Terra até a oportunidade do batismo dele. Ele não recebeu resposta do Pai. Então, na cabeça dele, o Pai ainda não dava por completada a missão dele aqui na Terra, porque ele ainda tinha que revelar o Pai aos homens. Aí depois tem aquela discussão se o Pai queria ou não que ele fosse crucificado. Mas isso é um assunto para ser discutido mais tarde, e é claro que o Pai não queria que ele fosse crucificado, apesar de ter a ciência de que isso iria acontecer. Não era esse o desejo de que o Pai, que fosse assim. Isso aconteceu assim pela evolução dos homens, né? Então, assim, é uma palhinha só, esse assunto é bastante extenso, daria para a gente ficar discutindo aqui umas 3 ou 4 horas sobre isso. Então, eu espero que tenha, pelo menos num aperitivo, respondido a sua dúvida aí, Aélio. Muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa disso? Então, Sussuzinha, agora que eu já consumi 35 minutos do seu tempo, garantindo assim que esse documento não vai acabar hoje, vamos continuar. Não tem problema. Su, se você puder mostrar, então, aquele último parágrafo que nós tínhamos do estudo da semana passada, falando da personalidade de Jesus, acho que é um antes desse, né? Isso daí. Não é esse. Acho que é bem antes. Que pena. Não me lembro. Mas se alguém quiser dar uma olhadinha e falar depois. Então, tudo bem. Acho que era um dos 2 ou 3 últimos parágrafos. Acho que é esse que você tirou daí. Esse não. Esse está falando sobre o pergaminho lá, que ele estava inconsolável, que não podia desenhar no chão, mas podia ter pergaminho para naquele adorar. parágrafo, que agora não me lembro, mas estava no final da aula passada, e nós discutimos, a gente viu lá no documento que dizia assim, que a personalidade de Jesus ainda tinha dificuldade de fazer com que a sua personalidade entendesse quem ele era, por conta das limitações da sua mente, que era a sua mente humana, né? Então, assim, por isso que eu quis mostrar isso aqui hoje, de novo. A mente humana de Jesus estava instalada no cérebro dele. Ele tinha a personalidade dele de Micael, e ele era Micael, mesmo estando aqui entre nós. Mas a mente dele era uma mente que ainda não alcançava isso, né? Então, está aí, ó. Durante esse ano, ele vivenciou muitos períodos de incerteza. Isso era na mente dele, essa incerteza. Para não dizer de dúvida real, a respeito da natureza da sua missão. Por quê? A personalidade dele era conhecedora da missão dele,
mas a mente dele, que era uma mente ainda vinculada a um intelecto físico, material, não conseguia perceber as coisas espirituais com clareza. Então, ele tinha dificuldade de entender quem ele era e o que ele estava fazendo aqui, porque a mente dele, nesse momento, ele ainda não tinha conseguido desenvolver a alma dele. Ela estava em construção. Então, à medida que ele foi desenvolvendo a alma dele, ela foi se tornando mais permeável, mais fácil de conhecer as coisas espirituais e ir eliminando essas dúvidas dele. Então, aqui a questão era só uma questão de que a mente dele ainda não alcançava essa compreensão, porque essa mente ainda funcionava em um intelecto material. À medida que ele vai se desenvolvendo, essa mente dele passa a funcionar num intelecto mononcial. Sim, a gente, quando desenvolve a nossa alma e o faz adequadamente, ainda estando em vida, a nossa mente deixa de funcionar no nosso cérebro normal e passa a funcionar na nossa alma, no intelecto, no supra, na supramente que eles falam, no supra-intelecto, que é uma alma mononcial. E que é isso que permite que a gente ressuscite lá do outro lado. Se não existir esse cérebro mononcial, essa alma, a gente não tem onde colocar a mente. A gente perde a nossa identidade, porque a mente não tem onde ser instalada, a gente só tem o software, não tem o hardware. Então, aqui, Jesus, durante esse ano, vivenciou muitos períodos de incerteza, para não dizer de dúvida real, a respeito da natureza da sua missão. Então, ele tinha insights, mas ele não conseguia perceber claramente o que ele era. Não é que ele estava virando Deus, nem é que ele era homem e estava virando Deus. Ele era Deus, só que estava com a visão limitada, a mente limitada na capacidade de reconhecimento da sua natureza, porque ainda rodava numa coisa física. A sua mente humana, em desenvolvimento natural, ainda não captava plenamente a realidade da sua natureza dual. Perdão. O fato de que tivesse uma única personalidade, eu mostrei lá, a personalidade de Micael é a mesma personalidade de Jesus. Então, o fato de que ele tivesse uma única personalidade tornava difícil para a sua consciência reconhecer a dupla origem dos fatores que compunham a natureza ligada àquela mesma personalidade. Então, muitas vezes, a gente lê esses textos e a gente não consegue, de maneira nenhuma, só lendo assim, num passant, associar esses textos a essa realidade que Jesus estava vivendo. E é por isso que eu falo que ler os documentos de Jesus é uma coisa maravilhosa, a gente se apaixona por Jesus rapidamente. Mas muita coisa que a gente lê quando está estudando Jesus, se a gente não tiver estudado antes, a gente não consegue captar essas coisas e perceber a dimensão da experiência que estava sendo vivida por Jesus enquanto aqui entre nós. Então, é isso aí que eu queria chamar a atenção. Vamos lá, Sussu. Pessoal, agora, se alguém quiser perguntar, pergunta, porque a gente não consegue enxergar o bate-papo, tá bom? No chat. Então, vamos lá, segunda infância de Jesus, documento 124, tópico 5. Durante esse ano, o jovem de Nazaré passou da juvenilidade para o alvorecer da sua juventude como homem. A sua voz começou a mudar, e os outros traços da sua mente e do seu corpo evidenciaram o estado iminente da fase de amadurecimento. No domingo à noite, 9 de janeiro do ano 7 depois de Cristo, o seu irmão Amós nasceu. Judá não tinha ainda nem 2 anos de idade,
e a irmã Ruth estava ainda para vir. Assim, pode-se ver que Jesus tinha uma família bastante numerosa, de pequenas crianças, sob os seus cuidados quando seu pai encontrou sua morte acidental no ano seguinte. Então, aqui é o 13º ano de Jesus. E foi por volta do meio do mês de fevereiro que Jesus teve a certeza humana de que estava destinado a cumprir na Terra uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Decisões fundamentais, combinadas a planos de longo alcance, estavam sendo formulados na mente desse jovem, que era, para efeitos externos, um jovem judeu dentro da média de Nazaré. A vida inteligente de todo Nébadon contemplava fascinada e maravilhada a tudo o que começava a se desenvolver no pensamento e na ação do filho do carpinteiro, agora adolescente. No primeiro dia da semana, 20 de março do ano 7 depois de Cristo, Jesus graduou-se no curso de instrução da escola local ligada à sinagoga de Nazaré. Esse era um grande dia na vida de qualquer família judaica ambiciosa, o dia em que o filho primogênito era pronunciado um filho do mandamento, e o primogênito resgatado do Senhor Deus de Israel, uma criança do Altíssimo e servo do Senhor de toda a terra. Na sexta-feira da semana anterior, José tinha retornado de Séforis, onde estivera encarregado dos trabalhos de um novo edifício público para estar presente a essa ocasião festiva. Com muita confiança, o professor de Jesus acreditava que esse diligente e aplicado aluno estivesse destinado a alguma carreira de proeminência, a alguma missão distinguida. Os decanos, não obstante todo o problema que tinham tido com as tendências inconformistas de Jesus, estavam bastante orgulhosos do jovem e tinham já começado a tecer planos para capacitá-lo a ir para Jerusalém e continuar a sua educação nas renomadas academias hebraicas. Quando ouvi esses planos sendo discutidos de tempos em tempos, Jesus ficava ainda mais certo de que nunca iria a Jerusalém para estudar com os rabinos. Ele mal sonhava, todavia, com a tragédia iminente e que iria obrigá-lo mesmo a abandonar todos esses planos, que o levaria a assumir a responsabilidade do sustento e da direção de uma grande família, em breve consistindo já de 5 irmãos e 3 irmãs, bem como da sua mãe e dele próprio. Jesus teve uma experiência maior e mais longa criando essa família do que teve José, o seu pai, e demonstrou estar à altura do padrão que subsequentemente estabeleceu para si próprio, o de tornar-se um mestre e um irmão mais velho sábio, paciente, compreensivo e eficiente para uma família, a sua família, assim tão subitamente tocada pela dor de uma perda inesperada. Alguém quer ler o 6º? Eu posso ler. Obrigada. 6º, a viagem a Jerusalém. Jesus, tendo agora atingido o limiar da vida de amadurecimento e estando já graduado formalmente nas escolas da sinagoga, estava qualificado para ir a Jerusalém com os seus pais e participar com eles da celebração da sua primeira Páscoa. A festa da Páscoa desse ano caía em um sábado, 9 de abril do ano 7 depois de Cristo. Um grupo numeroso, 103 pessoas, preparou-se para partir de Nazaré, na segunda-feira, 4 de abril, pela manhã, rumo a Jerusalém, e viajaram para o sul, rumo a Samaria. Mas, ao chegar em Jezreel, tomaram a direção leste,
rodeando o Monte Gilboa até o Vale do Jordão, para evitar passar por Samaria. José e a sua família teriam querido passar por Samaria, pelo caminho do poço de Jacó e de Betel, mas, posto que os judeus desgostavam de lidar com os samaritanos, decidiram ir com seus vizinhos pelo caminho do Vale do Jordão. O muito temido Arquelau havia sido deposto, e eles pouco tinham a temer ao levar Jesus a Jerusalém. 12 anos eram passados, desde que o primeiro Herodes havia tentado destruir a criança de Belém, e ninguém agora pensaria em associar aquele caso a esse obscuro jovem de Nazaré. Antes de chegar na encruzilhada de Jezreel, à medida que caminhavam para frente, muito em breve, à esquerda, eles passaram pela antiga aldeia de Shunem. E Jesus, outra vez, escutou a história da virgem mais bela de todo Israel, que certa vez viveu lá, e também sobre as fantásticas obras que Eliseu havia realizado ali. Ao passar por Jezreel, os pais de Jesus contaram sobre a façanha de Ahabe e de Jezreel, e sobre a bravura de Jeú. Passando ao redor do Monte Gilboa, muito eles falaram sobre Saul, que tinha tirado a sua própria vida nos penhascos dessa montanha, do rei Davi e de outros acontecimentos desse local histórico. Ao passar pela periferia de Gilboa, os peregrinos puderam ver a cidade grega de Citópolis, à direita. Eles olharam as estruturas de mármore à distância e não chegaram muito perto da cidade gentia para não se sujarem, pois, se o fizessem, eles não poderiam participar das cerimônias solenes sagradas dessa Páscoa em Jerusalém. Maria não pôde compreender por que nem José nem Jesus falaram de Citópolis. Ela não sabia da controvérsia que tinham tido no ano anterior, pois nada revelaram a ela desse episódio. Esse episódio foi aquele em que Jesus foi com José e passaram por Citópolis, e Jesus ficou encantado com a cidade feita em mármore e com os Jogos Olímpicos que estavam acontecendo lá, lembra? Que é uma cidade grega, né, de origem grega, e estavam tendo os Jogos Olímpicos. E ele até sugeriu para José que pudesse, lá em Nazaré, construir um teatro ao ar livre, assim como aquele que ele estava vendo, e que lá pudessem acontecer os jogos. E José, pela primeira vez na vida, falou com raiva com Jesus, brigou com ele, né, dizendo que nunca mais queria ouvir uma tolice daquelas. E Jesus atendeu, claro, como sempre, à vontade do Pai, e nunca mais tocou nesse assunto, pelo menos não enquanto José estava vivo. A estrada agora descia imediatamente até o Vale Tropical do Jordão, e logo Jesus colocava o seu olhar de admiração sobre o tortuoso e sempre sinuoso Jordão, com as suas águas resplandecentes e ondulantes à medida que fluía para o Mar Morto. Eles colocaram de lado os seus agasalhos enquanto viajavam para o sul nesse vale tropical, desfrutando dos campos luxuriantes de cereais e das belas oleáceas cobertas de flores rosadas, enquanto o maciço do Monte Hermon, com a sua calota de neve, levantava-se ao longe no lado norte, dominando majestosamente o vale histórico. A pouco mais de umas 3 horas de viagem de Citópolis, eles chegaram a uma fonte borbulhante e acamparam ali durante a noite, sob o céu estrelado. No seu segundo dia de viagem,
passaram por onde o Jaboque, vindo do leste, flui para o Jordão, e olhando para leste no vale desse rio, recordaram-se dos dias de Gideão, quando os medianitas invadiram essa região para ocupar as suas terras. No final do segundo dia de viagem, acamparam perto da base da montanha mais alta, que domina o Vale do Jordão, o Monte Sartaba, cujo cume foi ocupado pela fortaleza alexandrina, onde Herodes manteve presa uma das suas esposas e enterrou os seus 2 filhos estrangulados. Então, aqui, olha, aqui é o Vale do Rio Jordão, né? E aqui esse solzinho é a base do Monte Sartaba. E aqui de onde eles saíram para vir lá embaixo para Jerusalém. No terceiro dia, passaram por 2 aldeias que haviam sido recentemente construídas por Herodes e perceberam a sua arquitetura evoluída e os seus belos jardins de palmeiras. Ao cair da noite, alcançaram Jericó, onde permaneceram até o dia seguinte. Naquela noite, José, Maria e Jesus caminharam por cerca de 3 quilômetros, até o local antigo de Jericó, onde Jóshua, cujo nome foi dado a Jesus, tinha realizado as suas renomadas façanhas, de acordo com a tradição judaica. Então, aqui as ruínas de Jericó. No quarto e último dia de viagem, a estrada era uma contínua procissão de peregrinos. Agora eles começavam a escalar as colinas que levavam até Jerusalém. Ao chegarem ao topo, podiam ver ao fundo e ao sul do Vale do Jordão, as montanhas sobre as águas quietas do Mar Morto. Na metade do caminho até Jerusalém, Jesus pôde ver pela primeira vez o Monte das Oliveiras, a região que se integraria como uma parte subsequente da sua vida. E José indicou para ele que a Cidade Santa estava pouco além dessa crista, e o coração do garoto bateu mais depressa em uma antecipação da alegria que seria contemplar em breve a cidade e a casa do seu Pai Celeste. Nos declives a leste das oliveiras, eles fizeram uma pausa para descansar às margens de uma pequena aldeia chamada Betânia. Os aldeões hospitaleiros puseram-se a oferecer os seus préstimos aos peregrinos, e aconteceu que José e a sua família haviam parado perto da casa de um certo Simão, que tinha 3 filhos com idades próximas da de Jesus: Maria, Marta e Lázaro. Eles convidaram a família de Nazaré para entrar e tomar um refresco. E então, uma amizade que haveria de durar toda uma vida floresceu entre as 2 famílias. Muitas vezes, depois disso, na sua vida cheia de acontecimentos, Jesus passou por essa casa. Logo se puseram a caminho e logo chegaram ao alto do Monte das Oliveiras. E pela primeira vez, segundo a sua memória, Jesus viu a Cidade Santa, os palácios pretensiosos e os templos inspiradores do seu Pai. Em nenhuma época da sua vida, Jesus provou uma experiência de emoção tão puramente humana como nesta que nesse momento o tomou completamente. Quando ele parou ali, nessa tarde de abril, no Monte das Oliveiras, sorvendo a sua primeira vista de Jerusalém. E nos anos posteriores, nesse mesmo local, ele deteve-se e chorou sobre a cidade que estava a ponto de rejeitar
um outro profeta, o último e o maior dos seus mestres celestes. Mas, apressados, eles tomaram o caminho de Jerusalém. Agora já era quinta-feira à tarde. Ao chegar na cidade, eles passaram pelo templo, e nunca Jesus havia visto uma tal multidão de seres humanos. Ele meditou profundamente sobre como esses judeus haviam se reunido ali, vindos das partes mais distantes do mundo conhecido. Pouco depois, chegaram ao local previsto, onde se iriam acomodar durante a semana da Páscoa, na casa ampla de um parente abastado de Maria, o qual, por intermédio de Zacarias, conhecia algo do início da história de João e de Jesus. No dia seguinte, o dia da preparação, eles aprontaram-se para a celebração própria do sábado de Páscoa. E aqui tem um mapinha, né, de como que era Jerusalém, mas tá tão pequenininho que acho que não dá muito para ler, né? Aqui o local da última ceia, a casa de Caifás, o palácio de Herodes. O que mais tem de importante? Aqui o templo, né, de Jerusalém, que é onde acontece todas as festividades da Páscoa e todos os serviços, né, da religião judaica, enfim. Embora toda Jerusalém estivesse ocupada com as preparações da Páscoa, José encontrou tempo para levar o seu filho para dar uma volta e visitar a academia onde tinha sido arranjado para ele continuar a sua educação. 2 anos mais tarde, tão logo alcançasse a idade necessária de 15 anos. José ficou de fato perplexo ao observar quão pequeno era o interesse evidenciado por Jesus por todos aqueles planos tão cuidadosamente elaborados. E aqui eu encontrei uma maquete que mostrava Jerusalém, né? Tentava desenhar Jerusalém nos tempos de Jesus. Achei interessante. Jesus ficou profundamente impressionado com o templo e com todos os serviços e as outras atividades ligadas ao mesmo. Pela primeira vez, desde os 4 anos de idade, estava ele ocupado demais com as suas próprias meditações, a ponto de não fazer tantas perguntas. E ainda assim, ele fez ao seu pai várias perguntas embaraçosas, como tinha feito em ocasiões anteriores. Tais como: por que o Pai Celeste exigia o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados? E o seu pai sabia muito bem, pois lia na expressão do rosto do jovem que as suas respostas e tentativas de explicação eram insatisfatórias para aquele jovem filho, de pensamentos tão profundos e raciocínio tão preciso. No dia anterior ao sábado da Páscoa, uma torrente de iluminação espiritual atravessou a mente mortal de Jesus e preencheu o seu coração humano, até transbordar de piedade e compaixão afetuosa pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa na antiga comemoração. Esse foi um dos dias mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne. E durante a noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, apareceu para ele um mensageiro especial de Salvington, enviado por Emanuel, que disse: é chegada a hora. Já é tempo de começares a cuidar dos assuntos do teu pai. E assim, antes mesmo de que as pesadas responsabilidades da família de Nazaré
caísse sobre os seus jovens ombros, surgia esse mensageiro celeste para relembrar agora a este jovem que ainda não havia completado 13 anos de idade, de que a hora era chegada de começar a retomar as responsabilidades de um universo. Esse foi o primeiro ato de uma longa sequência de acontecimentos que culminaram finalmente na consumação completa da auto-outorga do Filho em Urântia e na restituição do governo de um universo aos seus ombros humano-divinos. Com o passar do tempo, o mistério da encarnação tornou-se cada vez mais insondável para todos nós. Dificilmente poderíamos compreender que este jovem de Nazaré fosse o criador de todo o Nébado. Ainda hoje não compreendemos como o espírito deste mesmo Filho Criador e o espírito do seu Pai, do paraíso, estão relacionados às almas da humanidade. Com o passar do tempo, podemos ver que a sua mente humana, enquanto ele vivia sua vida na carne, discernia cada vez mais que, em espírito, a responsabilidade de um universo repousava sobre os seus ombros. Estava desenvolvendo a alma. E assim termina a carreira do jovem de Nazaré. E começa a narrativa sobre o ser adolescente, o ser divino humano cada vez mais autoconsciente, que agora começa a contemplação da sua carreira no mundo, ao mesmo tempo em que luta para integrar o propósito em expansão da sua vida aos desejos dos seus pais e às suas obrigações para com a sua família e para com a sociedade do seu tempo e idade. Curtinho, né? É que só faltavam 2 tópicos, mas eu já tenho o próximo documento. É. A gente pode começar o próximo, não sei se querem falar alguma coisa desse. Então, uma coisa importante aí, vejam que Jesus ia desenvolvendo essa alma dele e cada vez ia tendo mais autoconsciência de quem ele era. E aí apareceu esse anjo para ele, para dizer a ele que ele tinha que começar os trabalhos do Pai, né? Só que ele ainda não tinha lucidez de toda essa coisa, né, do que ele era e o que ele estava fazendo. Ele só percebia que tinha essa missão que não sabia definir exatamente o que era. Então, mas ele só tinha 12 anos, e aí o ser celestial lá apareceu para ele, diretamente de Salvington, para dizer, é chegada a sua hora, com 12 anos. Na verdade, ia fazer 13, ia fazer 13, né? Mas um aspecto importante um dos aspectos importantes desse documento que nós acabamos de ler, essa passagem que Jesus fica, assim, meio que impressionado com aquela multidão de gente, né, visitando o templo ali, né, e eles falam ali, né, que pessoas completamente cegas espiritualmente falando, né. E moralmente também. Moralmente também. Ele fala espiritual e moralmente. Então, a gente percebe como que o dogmatismo ou as crenças que vão se desenvolvendo na mente das pessoas vão deixando elas assim atordoadas e às vezes até insensíveis para buscar as verdades, buscar as realidades que nós precisamos encontrar, né? Então, como é que as pessoas podem achar natural que Deus, que o Pai,
queira que se faça o sacrifício de um monte de animais, derrame aquela montoeira de sangue para fazer uma louvação a Deus, né? Mas isso é resultado do processo evolutivo, né? É um processo que Jesus tinha tanta dificuldade de entender e que ainda nos dias de hoje a gente vê muita coisa sem pé nem cabeça, né? Que não faz sentido nenhum e que às vezes a gente se apega, né? A gente se agarra, seja questões de religião, de igreja, de ciência, de sociedade, de política, enfim. Nós, às vezes, nos deixamos levar por ideias pré-concebidas a ponto da gente não enxergar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Ficamos cegos por essas coisas, né? Então, acho que a maneira da gente, talvez, afrouxar essa cegueira é justamente da gente buscar o Pai, tentar questionar as coisas da vida e ver se faz sentido, né, aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, ver se faz sentido, né, se faz sentido para a existência de Deus, para a personalidade de Deus, que aquela situação que a gente acha que é uma situação normal, será que para Deus faz sentido aquilo ali, né? Eu muitas vezes costumo falar que o maior problema da humanidade é justamente o desconhecimento de Deus, né? Se nós tivéssemos uma compreensão de Deus, nosso Pai, como um ser de uma inteligência acima de qualquer possibilidade da nossa inteligência, ou seja, um ser extremamente inteligente, supramaterial, com um amor tão intenso, uma misericórdia tão grandiosa. Enfim, se a gente conhece um pouquinho da natureza desse ser, muitas coisas que a gente observa no nosso mundo e que às vezes a gente atribui a Deus ou considera normal ou um ato de conspiração, dá para a gente perceber que não é assim, né? Deus não faria isso conosco, né? Então, esse desconhecimento de Deus, às vezes, permite que a gente aceite muita coisa pensando que está certo e que, na verdade, não está, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente, quando vê essa passagem de Jesus, homem, entender todos esses acontecimentos que passam na vida dele. Aí. Muito legal. Eu queria entender, Henrique, quando você falou que a gente não está voltando para casa, a gente está indo para casa. Deu um nó na minha cabeça aqui. Onde é que a gente estava? A gente não estava em lugar nenhum. Nós somos seres novos, completamente criados. Assim, o nosso ser, em sua totalidade, ele não está voltando para casa. Ele é um ser que recebe uma energia física aqui, que, como eu falei, é resultado do acasalamento dos nossos pais. Então, esse corpo físico não veio de nenhum lugar, ele é daqui dos nossos pais. Depois nós recebemos uma mente, mas essa mente, embora ela tenha uma origem divina, ela funciona num intelecto material, no nosso cérebro. Nós temos um espírito, que é o ajustador do pensamento, que não é nosso, não faz parte de nós. Então, a única coisa que nós temos de realidade cósmica é a nossa personalidade, que é uma dádiva do Pai. E essa, sim, tem origem no Pai. Então,
A gente começou a nossa história, o nosso começo é aqui, neste mundo onde nós estamos. Segundo os ensinamentos do livro de Urântia, tudo começa, no nosso caso, aqui neste mundinho. Nós não temos vida passada, não viemos de lugar nenhum, estamos aqui. Mas é verdade que nós somos habitados por um ajustador do paraíso, que tem fonte no Pai, e tem a personalidade que tem origem no Pai. Então, se a gente for olhar pela personalidade ou pelo ajustador do pensamento, nós estamos voltando para casa. Mas, na verdade, nós não o ajustador, isoladamente, não é nós. A personalidade, isoladamente, não é nenhum de nós. Nós somos um ser completo, total, que tem a personalidade, o corpo, o espírito ajustador e tudo isso. Então, nós estamos começando a nossa carreira aqui. A ideia de que nós estamos voltando para casa vem principalmente daquela ideia de Adão e Eva. E Adão e Eva viviam no paraíso, foram criados por Deus. Deus fez Adão do barro, depois de uma costela fez Eva, eles viviam no paraíso, Eva foi feita para que Adão não sentisse solidão, e era tudo uma maravilha, eles não tinham que trabalhar, e o paraíso era aquele sentido de que não existe dependência, não tem nada para você fazer, você não precisa trabalhar, não tem que fazer nada, a comida está ali disponível, você não passa frio, não passa fome, não passa nada. É o paraíso. Essa é a concepção de paraíso que tinha sido formada. Com a queda de Adão, surgiu a ideia de que Deus o castigou. Com a queda de Adão e Eva, Deus os castigou e os tirou do paraíso. E aí, a partir daí, eles tiveram que habitar outros lugares e viver do suor da sua frente, e enfrentar todos os problemas do dia a dia. Então, essa história é que faz com que a gente tenha a ideia de que nós somos seres caídos. Então, nós caímos do paraíso. Nós nos perdemos e Deus nos castigou expulsando do paraíso. Então, agora nós temos que nos redimir dos nossos pecados, nós temos que nos purificar, recuperar a confiança de Deus, restabelecer uma conexão com Deus, obter dele o perdão, para que nós possamos voltar para casa, que é voltar para o paraíso. Mas essa história é uma fantasia, a partir da queda de Adão e Eva, que os homens tiveram que ir justificando e buscando razões e encontrando formas de contar esses eventos. Até porque, com a ocorrência desses eventos, nós mesmos ficamos prejudicados. É tipo assim, o DVD e o equipamento do DVD quebrou e ficou só na memória das pessoas que contavam a história, né? Não tinha mais o disquinho para você conferir lá o que aconteceu. Então, aí a história, aquele negócio de que um conto muda um ponto. Então, você vai contando e vai mudando e vai fazendo todas aquelas histórias. E a gente vai fantasiando. E nem agora mesmo, eu falei agora há pouco dos 7 círculos psíquicos que nós temos que atravessar para chegar até o nosso ajustador do pensamento. Isso nada mais é do que um processo de evolução espiritual, mental e da própria personalidade. Então, é uma evolução. Você está evoluindo e ganhando consciência das coisas. Mas quando você fala de 7 círculos psíquicos para algumas pessoas, elas já imediatamente imaginam outros planos de existência, outros planos de realidade. Não, você vai sair da realidade 1, passar para a realidade
2, e assim sucessivamente, é uma realidade paralela. E aí começa a construir um monte de ideias que não tem nada a ver com a realidade da história que é colocada pelos reveladores, né? Então, nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de engendrar essas fantasias. E isso acontece, evidentemente, porque nós desconhecemos a verdade. Então, a gente começa a arranjar razões para justificar as coisas, inclusive justificar por que nós estamos aqui. E uma boa história, uma história bonitinha para ser contada, é isso: nós somos seres caídos que vivíamos no paraíso e fomos jogados aqui, e agora temos que nos purificar para voltar para a nossa casa, para o paraíso. Isso é uma história bonitinha, que agrada as pessoas, né? Fala, nossa, puxa vida, nós caímos, agora vamos nos recuperar. Mas, na verdade, infelizmente, não é assim. Segundo o livro de Urântia. Não no livro de Urântia. Existem nas diferentes religiões diferentes ideias e diferentes conceitos do porquê que nós estamos aqui, né? Essa que eu acabei de falar, de Adão e Eva, da queda do paraíso e da volta para casa, é só uma delas. Eu e a Sueli frequentamos por algum tempo um grupo de estudos que a teoria era justamente essa: nós vamos voltar para casa. Então, nós temos que nos purificar dos nossos pecados. Como é que nós nos purificamos dos nossos pecados, né? Através de sacrifício, através do meia-culpa, através da abstinência, através da anulação do teu ser completo e total. Você vira um mingau, não é mais nada, não é ninguém, e pede perdão a Deus o tempo todo, não faz mais nada, se bobear não pode comer, não pode beber, não pode assistir filme, não pode namorar, não pode... Enfim, é uma abstenção total da vida para você se purificar. Tem uma passagem aqui nos documentos de Jesus em que fala assim muito claro, né? Você, para encontrar a Deus, não precisa se purificar. Não precisa fazer nada. Você só precisa acreditar em Deus e buscar a Deus. Então, ou seja, o que te leva a Deus é a busca por Deus, não é a purificação. Quem encontrou Deus, encontra a purificação, vai ser puro, porque encontrou a Deus e sabe como deve agir, de que maneira deve levar a sua vida para fazer jus à presença de Deus. Então, a pureza é uma decorrência, uma consequência daquele que já encontrou a Deus. Ninguém encontra Deus porque está fazendo uma vida de pureza, que isso não significa nada. Então, no conceito do livro de Urântia, né, que eu acho que, para mim, faz sentido. Então, muitos de nós, e por isso que eu falo também que quando a gente começa a estudar o livro de Urântia, é muito duro, e muita gente desiste, porque o livro de Urântia, ele provoca uma desconstrução. Você desmorona como se fosse um castelo de cartas. E a gente fala assim, como assim? Todo esse negócio que eu acreditei a vida inteira, não é isso? Não é assim? E a gente só persiste no estudo do livro de Urântia porque a gente se estuda com seriedade e dedicação, a gente percebe que os ensinamentos fazem sentido. Tem uma estrutura, uma construção lógica, não é um negócio sem pé, sem cabeça. Então, aí você continua. Então, primeiro, existe essa desconstrução que te deixa no chão, literalmente, arrasado, destruído. Você fala, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Acreditei num monte de coisa o tempo todo, fiz tudo errado, não é nada disso, e agora? O que eu faço, né?
Então, o belo, o grandioso dos ensinamentos do livro de Urântia é quando você renasce com essa nova construção. Aí você fala, puxa vida, ainda bem que eu cheguei aqui e acordei de todo aquele pesadelo que eu estava, né? Mas esse é um processo demorado, não é um processo rápido. Eu estudei bastante o livro de Urântia, tive brigas homéricas com a Sussuzinha sobre esse livro, e demorou para a gente se acertar nisso, foi um negócio complicado, e a gente passou por um processo mesmo muito delicado, não só assim de vida de casal, mas também de aceitação de nós mesmos, não eu dela, nem ela de mim, mas eu do meu passado e das coisas que eu tinha acreditado. Então, foi muito difícil tudo isso daí, né? Mas se você pensa, faz sentido, né? Porque na Bíblia, que é a origem dessa história dos seres caídos, da perda do paraíso e tudo mais, lá conta que os primeiros habitantes foram Adão e Eva, né? Então, aí Abel matou Caim. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim matou Abel. E fugiu para a terra de Nod, e lá se casou com uma moça. Como assim? Não era só Adão e Eva. De onde apareceu essa moça? Na terra de quem lá, né? De onde nasceu esse povo lá, né? Então, isso aí está explicado no livro de Urântia também, né? Quem era Caim, quem era Abel, quem era Nod, quem eram as moças que estavam lá, está tudo explicado ali. Então, essa origem da história de Urântia, de Adão e Eva, é que trouxe a questão do pecado original, que trouxe a questão da perda do paraíso, e toda aquela história, né? E até hoje, os judeus consideram que carregam um pecado, tudo que seus antepassados fizeram, não só Adão e Eva, incrusta neles um pecado difícil de ser resgatado. Então, eles são culpados pelos pecados dos seus antepassados, né? E isso fortalece a ideia de que a geração atual, os pais de hoje, não podem deixar pecados para suas gerações subsequentes, porque senão eles vão ser culpados também desses pecados. Então, é um rolo compressor esse negócio, né? E isso, evidentemente, não pode fazer parte de Deus. Deus jamais nos expulsaria do paraíso se nós estivéssemos lá em algum momento, né? De novo, tem que conhecer a natureza de Deus. Enfim, eu acho que são ideias que se desenvolveram ao longo do tempo e que é muito difícil de ser superado pelas pessoas. Tem cristão que, se você falar da virgindade de Maria, fica muito complicada a conversa, porque Maria era virgem, quem vai discutir que não, né? Então, mas tem uma explicação da origem dessa ideia, né? E o fato dela não ser virgem no conceito que muita gente assume, não tira dela a beleza de ser a mãe de Jesus, e a importância de ser a mãe de Jesus, ou seja, a maravilha de ser mãe de Jesus não é o fato de ser virgem, é o fato de ser mãe de Jesus, né? Essa é outra coisa que dá muita confusão, muita briga. Nós começamos a nossa reunião aqui discutindo o propósito da vinda de Jesus entre nós. Para todos os cristãos, e dependendo da denominação, isso é uma coisa mais séria ou menos séria, Jesus veio nos salvar e nos reconciliar com Deus. E ele fez isso banhando a humanidade e a terra com seu sangue pregado na cruz, né? Então, assim, a gente acha que essa era a maneira que o Pai cobrou para que
toda a humanidade pudesse se reconciliar com Deus. É claro que isso não faz sentido nenhum, né? Se você pensar logicamente, naturalmente, que pai que ia querer que um filho morresse na cruz para poder que os outros filhos se reconciliassem com ele, né? Então, todas essas histórias são fruto do desenvolvimento da religião evolucionária, assim como o homem, quando sumia a lua cheia, matava uma virgem para fazer a lua aparecer de novo. E alguns dias depois a lua aparecia, ele falava, deu certo, né? A lua desapareceu, matei a virgem e a lua voltou. Então, todas essas crenças, essas coisas, vão se desenvolvendo e vão ficando, fazem parte da religião evolucionária. E é por isso que vem a revelação, justamente para nos colocar de volta no trilho, né? Dizer, olha, tudo que vocês pensam de Deus, muita coisa é verdade, muita coisa é legal, mas aqui precisamos corrigir algumas que não são muito boas, não estão muito certo. Vamos corrigir o rumo, né? E acho que esse é o propósito da revelação. A Lilian agora há pouco estava falando que certamente tem muito mais para ser revelado. E, claro, é uma verdade, a revelação que nos é feita, ela é feita dentro do limite da nossa capacidade de compreensão. Não adianta trazer um negócio para a gente, que mesmo que seja verdade, nós não temos capacidade de compreender e de assimilar. Então, é como tentar, já falei outras vezes, tentar explicar um celular para um soldado romano. Você ia se esforçar para chuchu e não ia acontecer nada, né? O cara ia te chamar de louco se não te espetasse na lança dele, né? Como assim, né? Você tem uma caixinha que fica falando com o outro à distância e vê foto e vê isso não existe, né? Então, essas revelações que temos hoje no livro de Urântia, elas são verdade para essa realidade que nós estamos vivendo hoje. À medida que nós avançarmos nessa consciência, nesse desenvolvimento, nessa evolução, e tivermos capacidade de compreender e assimilar outras coisas, a gente, com certeza, vai descobrir um monte de coisa nova, né? Mas eu acho que essa que está aí está de bom tamanho para a gente. Estou muito surpresa. Né? Tem um documento que eu ainda vou postar para vocês, dessa conversa de Jesus, falando sobre a iniquidade e o pecado. Pecado, o erro e a iniquidade. O erro, o pecado e a iniquidade. Em que Jesus está conversando com um dos apóstolos, eu não me lembro agora qual deles. Era um bate-papo informal, está no livro de Urântia, a gente vai passar por essa passagem. E Jesus foi questionado sobre o pecado e esse negócio todo. Então, Jesus falou, olha, vocês têm essas ideias distorcidas porque vocês trouxeram uma religião errada. É o documento 148.4. Vale a pena ler, se vocês quiserem. Então, ali ele deixa muito claro que todas essas ideias que foram pré-concebidas sobre paraíso, pecado e tudo, vêm dessa história de Adão e Eva, né?